Olá, muito bem-vindo mais uma vez ao canal da Singe, Segunda Igreja Nova Jerusalém. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e nos ajude a difundir a palavra do Senhor e já deixe o seu like neste vídeo. Semana passada nós estávamos conversando sobre o tempo de Deus, aquele momento específico em que Deus se move e Ele faz o que planejou em sua vida. Se você não assistiu, reveja os vídeos anteriores. Ocorre que muitas vezes, então, nos desesperamos, achamos que estamos sozinhos, que Deus nos abandonou, porque a promessa não se cumpre, a bênção não chega, a tempestade parece nunca acabar, este Covid que não acaba mais, essa pandemia que não chega e a vacina que não é liberada, parece que vamos sucumbir. Mas será que Deus realmente nos abandonou? Será que Deus está no meio de tudo isso ou será que Ele não está no meio de tudo isso? Onde será que Deus está? Será que há salvação para o nosso pedido de socorro? Será que o socorro que você pediu, Deus não ouviu? Onde será que Deus está? Como discernir a voz do Senhor em meio a tudo isso, em meio ao barulho da nossa civilização? Então, eu digo para você, talvez seja a hora de nos aquietarmos para discernirmos onde Deus está. Precisamos ouvir a voz de Deus e termos certeza de quando é que Ele está falando e onde Ele está falando. E Deus fala aí no seu coração. Eu vou dizer aqui, contar para você um conto, talvez você tenha ouvido isso em forma de piada, uma anedota. Então diz assim: disse que um homem em uma enchente estava ali na sua casa e a água começou a subir rapidamente e inundava a casa. E esse homem desesperado então começa a pedir a Deus para que cesse a chuva, para que ele fosse salvo da enchente. E ele pedia a Deus incessantemente para que a chuva parasse, mas a chuva não parava e a água continuava a subir, e o homem continuava a pedir para que a chuva parasse. Mas a água continuou subindo, até que deu à altura da sua cintura. Então alguém aparece com uma canoa e pede para que o homem venha, para que ele possa ser salvo. Mas o homem faz assim com a cabeça e diz que não vai, porque Deus vai salvá-lo fazendo com que a chuva pare. Mas a chuva não parou e a água continuou a subir, obrigando esse homem então a ter que subir em seus móveis para que ele não ficasse na água. E do lado de fora a correnteza já está muito forte, não permitindo mais que alguém pudesse nadar com segurança. Então aparece um barco a motor e joga uma boia para que este homem pudesse ser puxado até o barco, mas ele recusa e diz que Deus é quem vai salvá-lo, fazendo com que a chuva pare. Mas a chuva não parou e a água continuou a subir, até que ele precisou então a subir ao telhado para que fique longe das águas. E continuava orando, pedindo para que Deus fizesse a chuva parar. Mas a chuva não parou, a água continuou a subir. Então veio um helicóptero, jogou uma corda com uma cadeirinha para que o homem pudesse ser resgatado. Mas ele disse que não subiria, porque é Deus quem faria com que a chuva parasse para que ele fosse salvo da enxurrada, desta enchente. Então o helicóptero foi embora, a água continuou a subir porque a chuva não parou e esse homem foi levado pela correnteza e morreu afogado. Então, diz o conto que ele chegou ao céu indignado porque ele havia morrido e Deus não havia ouvido a sua oração para que a chuva parasse, assim como Jesus já havia feito tempestades parar ao som apenas de sua voz. E esse homem indignado questiona Deus porque Deus não o ouviu. Mas Deus diz que o ouviu e mandou de imediato uma canoa, enquanto a água ainda era calma da enxurrada, para que ele pudesse ser salvo. Mas ele recusou, e depois Deus mandou então um barco a motor, e este homem recusou. Depois ainda Deus mandou um helicóptero para salvar este homem. Onde será que Deus está? Será que você não ouviu a voz do Senhor? Será que Deus talvez não já lhe tenha mandado o seu socorro? Será que Deus já mandou a resposta para a sua oração e você é que não teve o discernimento, você é que não conseguiu entender o que Deus queria dizer? O que será que você estava fazendo? Como será que estava o seu coração para que você não pudesse ter ouvido a voz do Senhor? Veja, Deus
não nos atende ou ele não se move do jeito que a gente acha que ele deveria se mover. Ele faz como quer, quando quer e usa os meios que ele decide usar. E isso inclui as pessoas e os recursos que já estão aqui na Terra. No caso, a canoa, o barco a motor, o helicóptero, ele pode usar qualquer coisa para chegar até você e talvez para trazer o seu pedido de oração, o seu pedido de socorro. Com certeza, veja, o que nós achamos que é o melhor para nós, talvez não seja o que Deus acha que é o melhor. O que a gente acha que é o melhor para nós, nem sempre é o melhor que Deus acha que é melhor para você. Então, pare um pouco, pense nisso e aquiete-se diante do Senhor. Peça para que o Espírito Santo o ajude a ouvir a voz de Deus. Existe um exemplo na Bíblia que se refere a esse aspecto e era um homem santo diante do Senhor. Era um profeta que já tinha ouvido muitas vezes a voz do Senhor. O profeta Elias, que esse Elias, temendo uma ameaça, ele fugiu e foi se esconder numa caverna e passou a noite nesta caverna. Então o Senhor lhe pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias então começa a responder e a apresentar desculpas e argumentos perante o Senhor, mas ele não responde diretamente à pergunta. Então Elias diz assim: tenho sido muito zeloso para com o Senhor, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os profetas à espada, e só fiquei eu. E eles estão querendo agora me tirar a vida, por isso eu fugi. Então é dito para Elias: saia da caverna e ponha-se diante do Senhor no monte. E eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E ainda depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. E desse sussurro veio uma voz, e diz: Elias, ouve a voz do Senhor. O que você está fazendo aqui? Talvez você deva parar um pouco. Talvez meditar um pouco mais na palavra do Senhor e aquietar-se diante dele, para que você possa ouvir a voz do Senhor. Peça ajuda ao Espírito Santo para que ele te dê discernimento, para ouvir, para entender o que o Senhor está dizendo. Talvez você já tenha, Deus já tenha mandado o seu socorro e você não percebeu. Talvez Deus já tenha mandado o seu escape para o seu problema, mas você estava estressado demais, estava agitado demais para compreender. O salmista já dizia: por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Salmo 42, 5. Ponha a sua esperança em Deus, pois você ainda louvará o Senhor, você ainda engrandecerá o Deus da sua salvação. A mensagem de hoje é esta: aquiete-se diante do Senhor. Peça ajuda ao Espírito Santo para que ele te dê discernimento para ouvir a voz do Senhor neste nosso momento tão atribulado, tão terrível, de tão grandes incertezas. O Senhor é conosco, o Senhor é contigo. Fique com Deus e até a próxima.